Vamos conversar com Mauro Lenzi, que vai relatar para nós sua trajetória de vida, ele que nasceu aqui na região de Rio dos Cedros. Bom, eu sou nascido em Rio dos Cedros, estudei os 4 anos primários naquela região, na escola pública. Tive a oportunidade de estudar em Jaraguá, no Colégio Marista, no período de 1959 a 1962. Depois fui trabalhar, corri o Brasil inteiro trabalhando, em diferentes cidades, desde Manaus, Recife, Porto Alegre e os últimos 20 e poucos anos em São Paulo. Terminado o período de trabalho, vamos dizer, enfim, veio a aposentadoria, e quando a gente se aposenta, uma das preocupações sempre é o que vou fazer depois de aposentado. E aí surgiu a ideia de começar a pesquisar as origens da família Lenzi. Isso demandou 2 viagens à terra de origem lá, que é Samone, no Trentino, coletando dados, depois uma pesquisa bastante grande aqui, na região do Vale do Itajaí, onde 3 irmãos ali se estabeleceram, na Rio dos Cedros, 3 irmãos em Rio dos Cedros, e um dos irmãos se estabeleceu no Espírito Santo. A família Lenzi é originária de Samone, no ano 1870, ou melhor, é uma família de 12 irmãos, são 9 sexo masculino e 3 irmãs. Para o Brasil vieram 4 irmãos, um de nome Pietro Giuseppe, nascido em 1827, que é o que se estabeleceu no Espírito Santo, e ele foi militar do exército austríaco. O segundo chamava-se Damiano Lenzi, que foi para Rio dos Cedros, nascido em 1829. O terceiro se chama Angelo Lenzi, nascido em 1837. E o quarto, que é meu bisavô, se chamava Zacaria Lenzi, nascido em 1843. Os 4 chegaram ao Brasil em navios diferentes, com certeza. O Pietro Giuseppe veio no navio Rivadavia em maio, chegou no Rio de Janeiro em maio de 1876. Os 3 irmãos que vieram para Rio dos Cedros, com certeza vieram em navio diferente, mas o navio, infelizmente, até hoje eu não consegui localizar. Já pesquisei, inclusive, o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, e esse registro não existe. Provavelmente por causa da falta de estrutura no porto de Itajaí, onde eles desembarcaram. Eles se estabeleceram na comunidade hoje chamada Caravaggio, também conhecida como Samon, porque lá se estabeleceram umas 12 a 15 famílias de imigrantes procedentes da cidade, uma vila trentina chamada Samone. Hoje, se estabeleceram, eles chegaram em 1875, nós estamos falando hoje da 5ª, 6ª geração, e também o que eu posso te dizer é que muitos saíram da região. Um exemplo, eu moro em São Paulo, tem gente morando, irmão meu morando em Fortaleza, tem uma meia dúzia que eu sei que moram no Mato Grosso, enfim, em Rio dos Cedros há muitos Lenzi, mas muitos efetivamente saíram de lá em busca de oportunidades. O primeiro movimento de saída aconteceu provavelmente já no início dos anos 1900. Tem um filho de Damiano, por exemplo, que saiu por volta de 1903 e foi com a família para Lages. Então tem um núcleo de Lenzes originários de Lages, hoje uma boa parte vive em Florianópolis, tem alguns professores, tem um ex-desembargador que é da mesma família, enfim.
um irmão, esse Lenzi que saiu em 1903 para lá, a gente se chamava Josafá Lenzi. Descendentes dele tem vários, em Camboriú, Florianópolis, Curitiba, tem alguns, enfim, espalhados hoje pelo Brasil. O segundo foi Leandro, irmão de Josafá, que saiu de Rio dos Cedros para Blumenau, onde ele foi empresário. E os descendentes dele, alguns voltaram para Rio dos Cedros, outros estão em Blumenau. Descendentes dele, já de segunda, terceira geração, eu conheço em São Paulo. Tem uma designer de joias em São Paulo chamada Ruth Greco de Miranda. Na verdade, Lenzi é a mãe dela. Ela é designer de joias e com prêmios internacionais, inclusive. Só para citar um exemplo de como as pessoas se movimentam dentro do país. Em relação a você que nasceu em Rio dos Cedros, né? O nome dos pais? Meu pai se chamava Teodoro Lenzi e minha mãe Viola Matelli. Uma marca talvez do meu pai, ele fez parte da primeira turma de vereadores do município de Rio dos Cedros, criada em 1960, acho. Quando da emancipação do município. Acho que 60, Isso. E o seu pai tinha que atividades econômicas lá? Meu pai era produtor de arroz. Quantos filhos o casal teve? 9 filhos. O nome dos filhos? O mais velho, Alício Lenzi, que mora em Rio dos Cedros. Uma irmã chamada Maria de Lourdes, que mora em Joinville. Eu sou o terceiro, moro em São Paulo. O quarto se chama Antônio Lenzi, que mora em Fortaleza. Depois tem Enedina Lenzi, que mora em Timbó. Osmir Lenzi, que mora em Blumenau. Jacir Lenzi mora em Blumenau. Gilmar Lenzi mora em Timbó e Marley Lenzi em Blumenau. Certo, muito bem. Você saiu e veio a Jaraguá do Sul, estudou no Colégio São Luís, isto. E aí o que você fez na vida em decorrência disso? Bom, depois do colégio, do ginásio do São Luís, eu fiz o técnico em contabilidade, uma parte em Timbó, um pequeno pedaço em Blumenau, isso em 1965, aí eu fui transferido para Joinville, no emprego, e concluí o curso técnico em contabilidade em Joinville. Depois disso fiz ciências econômicas, que eu não cheguei a concluí-lo porque eu fui transferido para Manaus. E aí em Manaus, enfim, foi a minha primeira função executiva num banco chamado Lloyds Bank. É uma instituição britânica, instituição bancária de origem britânica. Fiquei em Manaus uns 2 anos e meio. Em 75 fui transferido para Recife, onde eu fiquei mais uns 3 anos e meio aproximadamente. De Recife fui transferido para Porto Alegre, onde eu fiquei um pouco mais. Foi a minha primeira gerência de agência. Eu era responsável pelo estado do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, da capital para baixo. E em 1983 fui transferido para São Paulo, para a principal unidade de negócios da organização. Trabalhei nessa instituição até 1992, quando eu completei 30 anos de atividade, e o acordo trabalhista era que com 30 anos a gente se aposentava. Eles davam, enfim, uma série de benefícios, mais um plano privado plano de previdência privada, que até hoje eu tenho, e aí eu saí para uma atividade própria. Eu tive uma empresa própria até 2003, quando resolvi, por questão de saúde inclusive, encerrar as atividades profissionais, e aí comecei a me dedicar
a essa atividade de pesquisa. Escrevi um primeiro livro, que é Os Lenzi de Samone, que na verdade é genealogia, um pouco da história da família Lenzi, mas principalmente a intenção era fazer o registro da genealogia dessa família, desses descendentes. Uns anos depois, eu escrevi junto com um primo meu, por parte de minha mãe, que se chama Padre Mário Bonatti, é um padre, ele mora em Lorena, enfim, formado na Itália, é um estudioso também, e aí trocando ideias, olha, vamos escrever um pouco sobre a história das famílias trentinas de Rio dos Cedros. E fizemos isso há uns 2 anos atrás. Deve sair a 2ª edição brevemente desse livro. Ele conta a história com datas e histórias, enfim, foram as primeiras famílias, onde se localizaram, seus respectivos lotes, enfim, o nome de todas elas, a época que chegaram, a saída de muitas delas em busca de novas terras, porque Rio do Cedro foi juntamente com o rodeio, foi um polo de chegada dos primeiros imigrantes, mas todas eram famílias grandes, então eles começaram a derrubar a floresta num lote de terra relativamente pequeno, 20, 25 hectares, que nunca poderia abrigar 8, 10 descendentes. E com isso, à medida em que esses descendentes, primeiros filhos que casavam, precisavam de novas terras. E só para estabelecer um paralelo, Rio dos Cedros foi colonizado por volta de 1875, mas a colônia Jaraguá, ela é de final dos anos 800 a começo de 1900. E por isso que você tem os nomes, por exemplo, Piazeira. O primeiro casal Piazeira foi morar em Rio dos Cedros, mas depois acabou se mudando para cá. Então tem Piazeira, Piccoli, Chioquete, Matelli, que eu estou pesquisando nesse momento a família Matelli, Murara vieram para cá, Piccoli, Carlini, tem Uber também, uma parte veio para cá, enfim, tem Demarque é outra família que veio para cá, que estão ainda na base. Tomazini, eu acho que também. Enfim, é um processo natural, quer dizer, precisavam de terra. Onde tem terra? Jaraguá tem uma planície enorme para ser ocupada. Então, Jaraguá, Nereu Ramos, enfim, Curupá, Humboldt, isso. Enfim, outra característica dos trentinos, era hábito entre eles, os filhos mais velhos, à medida que iam casando, iam buscando, deixando a casa e tinha que encontrar um novo local, um novo terreno, né? E quem ficava com a responsabilidade de cuidar dos pais até o fim da vida era o filho mais novo, né? Então, eu tenho um exemplo claro dos Matelli agora, que o filho mais novo, que é meu avô, ficou em Rio dos Cedros, os descendentes continuam, a maior parte lá. Mas todos os irmãos e irmãs mais velhos casaram e vieram aqui para a região de Rio do Cedro, de Nereu Ramos, enfim, eles são meia dúzia, estão aí. Eu estou pesquisando essas famílias agora. Tá certo então, muito obrigado. Tá bom.